gosta, que Ele tem nosso amigo Espírito Santo. Adore Ele. Esqueça tudo agora. Só busca essa doce presença do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te tocar. Oh, canta lá na mais. Que doce presença. Entreguei a minha vida Oh, Deus. a Jesus. Adore Ele. E agora vou falar só de Jesus. Levanta a tua mão pro alto e adore Ele. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim. É mesmo, Pai. Só a Ele vou seguir. Diga Sua só. vontade vou fazer. Alegria encontrei em teu amor. Entrega tudo para Ele nessa noite. Fui chegando e tirando Espírito Santo. toda dor. Aleluia. Todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, que amor primeiro, te amo comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, Ele me amou. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando toda a dor. Todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. Meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, que amor primeiro, que amor comigo, meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, o meu Deus é forte e verdadeiro, príncipe da paz, que amor primeiro, assim eu contigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, Ele me amou. Não existe outro igual. Quando você está fraco, falha, peca, Ele continua sendo nosso amigo. Vem cá, Pai. É nosso amigo também. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, meu Pai,
evangelista Marlon na tua presença. Pedimos que essa doce presença venha sobre ele nesse altar. Oh, recanta lá na mãe. Toca agora desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Cobre ele agora, Senhor. Cobre a sua esposa, Graça. Cobre a sua família, meu Deus. Pai, cobre, meu Deus. Ele é o profeta de Deus agora. A tua boca para falar conosco nessa noite, meu Pai. Usa ele, meu Pai. Que o Marlon agora diminua, Senhor. Mas que venha a unção sobre ele do Espírito Santo de Deus. Cobre ele agora. Cobre ele, Deus. E dá verdadeiramente a unção de que essa igreja precisa ouvir nessa noite. Nós ficamos aqui na terra, o Senhor ficou no céu. Nós só temos uma palavra para te dizer. Muito obrigada. Porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ele mesmo. Vamos aplaudir esse Jesus. Pai, Senhor, igreja, amém? Pode tomar assento, querido. Você está na casa do Pai, sinta-se à vontade. Uma noite que o Senhor reservou para nos alinhar com Ele, amém? Querido, abre a tua palavra, a tua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, amém? Samuel 16, versículo 13, amém? Amém. Glória a Deus. Tem gente folheando ainda, vamos lá, vamos todo mundo. Vamos entrar nessa viagem santa, para sermos alinhados com Deus, para recebermos uma direção do alto, para que nós possamos desfrutar do Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra, meu irmão. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Feche teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir agora a tua ajuda, Pai. Espírito Santo, que tu possas agora, meu Deus, ministrar essa palavra, meu Pai, em cada coração. Meu Deus, que tu possas revelar, dar o entendimento e dar a compreensão, Senhor, daquilo que tu queres trazer, meu Pai, para a tua igreja nessa noite. Espírito Santo de Deus, que tu nos leve, Senhor, a caminhar contigo. Que nós possamos entender o mover e o manifestar do teu Espírito. Que nós possamos ser alinhados nessa noite com o teu querer e com o teu propósito. Deus, que nós possamos ser confrontados com a tua palavra, que aquilo que não te agrada, que aquilo que precisa ser melhorado, que aquilo que precisa ser lapidado em nós, no nosso caráter, Deus, que tu tenhas liberdade para tocar e retirar em nome de Jesus. Pai, que tudo aquilo que eu acho, que tudo aquilo que eu penso, Senhor, caia por terra agora, e que fique sobre o teu altar e sobre a tua igreja somente a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmão, nós estamos nessa campanha sobre o Espírito Santo, sobre o nosso amigo Espírito Santo. E o Senhor, querido, Ele ministrou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de como é que a gente caminha, como é que a gente anda nessa terra com o Espírito Santo. Porque uma coisa é você receber o Espírito Santo, uma coisa é você receber o toque, receber a presença, ser batizado com Ele, mas uma outra coisa distante, querido, disso é como é que você vai se comportar para continuar com o Espírito Santo dentro de você. Essa palavra que nós lemos, querido, conta o dia em que Davi foi ungido pelo profeta Samuel. O profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus. Deus disse para ele: olha, Samuel, vai até lá na cidade onde vive Jessé, o belemita, e tu faz o seguinte, tu vais ungir um dos seus filhos. E então Samuel vai até essa cidade
E quando ele chega lá, ele chega na casa de Davi. E todos os irmãos de Davi estavam ali, e ele começa a procurar qual seria o homem que seria ungido, um novo rei, qual seria o homem que receberia aquela unção profética de Deus. E a palavra de Deus diz, querido, que Davi não estava ali. Então todos os irmãos passaram e o Espírito Santo não manifestou que era nenhum daqueles. Então o profeta Samuel pergunta para o pai de Davi: olha, acabaram-se todos os teus filhos? Ele diz: não, ainda existe um que está lá no campo. Davi não estava nem ali naquele momento. Então chamam Davi, e Davi vai até ali a casa, e quando chega lá, Davi se encontra com o profeta. Preste atenção nisso, meu irmão. Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai, e aí ele vem, recebe um chamado, e a contribuição de Davi nessa história foi simplesmente ter saído de onde ele estava e ter ido até a casa de seu pai. Quando ele chega lá, o profeta Samuel, ministrado pela presença de Deus, diz: é esse aí. Esse vai ser o novo rei de Israel. Esse será o menino, esse será o homem que vai receber agora a unção de Deus. Querido, aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, aquilo que Deus tem guardado para você, esteja você aonde você estiver, Deus vai te alcançar. Você pode estar no deserto, você pode estar enquanto todos estão reunidos na festa, enquanto todos estão em uma situação de evidência, talvez você se sinta esquecido. Talvez você se sinta que o tempo de Deus parece que passa para os outros e não passa para você. Parece que a promessa alcança os outros e não te alcança. Mas, meu irmão, o que Deus tem reservado para a tua vida vai acontecer. Amém. Aquilo que está guardado para você, a unção que é para você, a unção que é para o teu ministério, para o teu chamado, aquilo que Deus deseja fazer na tua vida, no tempo dele, ele vai te tirar da onde você está e vai te trazer para o lugar aonde você vai receber a unção. E quando a unção de Deus cair sobre a tua vida, meu irmão, junto com a unção de Deus, você recebe o Espírito Santo do Pai. Querido, quando Davi, o óleo começa a cair sobre Davi, quando Samuel começa a ungir Davi, a Bíblia diz, nós lemos, o Espírito Santo de Deus se apoderou daquele menino. O Espírito Santo de Deus invade Davi e agora entra em Davi e começa a governar a vida daquele menino. Querido, simples, ele atendeu um chamado, foi até a sua casa, e quando chegou lá, foi ungido por um profeta. E a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus começou a habitar em Davi. Meu irmão, se nós fizermos uma comparação com a unção profética de Davi, e o momento que ele recebeu o Espírito Santo, com o momento em que o Espírito Santo entrou na minha e na tua vida, é muito parecido. Querido, quando é que o Espírito Santo entrou em você? Quando é que o Espírito de Deus começou a habitar dentro do teu corpo? O que foi que você fez para merecer que o Espírito do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, habitasse em você, habitasse em mim? Você já parou para pensar nisso, querido? O Deus que formou todas as coisas, o seu próprio Espírito habita em nós. O que foi, querido, que nós fizemos para conseguir atrair esse Espírito Santo? Algo muito simples. Querido, o momento em que marcou a entrada do Espírito Santo na minha e na tua vida foi um momento simples. Quando você aceitou a Jesus, quando você creu no seu coração e declarou com a sua boca que Jesus era o teu único e suficiente Salvador, quando você fez uma oração simples, alguém disse: olha, querido, você quer aceitar a Jesus? Você quer aceitar esse Jesus que salva, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta? E movido por algo, querido, você disse: eu quero, eu acredito nesse Jesus, eu creio que Ele fez na vida do outro, também pode fazer na minha. No dia em que você aceitou a Jesus, confessou Ele com a sua boca, Ele apagou os teus pecados. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. Querido, algo simples, mas é só isso, só isso. A Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a sua boca,
Deus. Simples. Mas para você ter o Espírito do Deus Todo-Poderoso é só isso. Meu irmão. Crer que Jesus salva, cura, liberta, apaga os teus pecados. Você confessa com a sua boca e Ele te dá uma nova vida. Simples. Mas não precisa fazer, cara, não precisa fazer nada. É desse jeito. E sabe por que é tão simples? Porque alguém fez todo o trabalho difícil no nosso lugar. Jesus Cristo, querido, fez todo o trabalho. Ele passou todas as dores. Ele sofreu tudo que tinha para sofrer. Aquilo que eu e você precisávamos lutar para conquistar, o nosso amado Jesus Cristo, naquela cruz, meu irmão. Ele fez tudo que eu e você deveríamos fazer para alcançar o Espírito Santo. Então, como Ele já fez tudo, você receber o Espírito Santo é de graça. Aleluia. Graça. Irmão, simples. Quem sabe você chegou aqui hoje e você nunca fez essa oração. Você nunca pensou sobre isso, sobre confessar com a sua boca e declarar: olha, Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Tudo que eu preciso é você, Jesus. Quem sabe você nunca fez essa oração, querido? E eu quero te dizer que essa oração é a oração que faz com que o Espírito Santo de Deus entre em você. Glória a Deus. Simples. Simples. Mano, eu nunca fiz essa oração. Eu nunca fiz. Mas eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero ter o que o Espírito Santo pode me dar. Meu irmão, é algo muito simples. Se você nunca fez essa oração, querido, você vai ter oportunidade. De repente você nunca fez. De repente existem pessoas aqui que nunca aceitaram a Jesus. E você tem vivido uma vida de escutar a palavra, fazer força, mas a vida não flui. Eu quero te dizer, o que vai fazer a tua vida fluir é o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Querido, existe alguém aqui que gostaria de aceitar esse Jesus? Existe alguém aqui que, cara, eu quero ter a minha vida transformada. Querido, você pode ter chego agora, pode ter chego há 5 minutos, não importa. Se você disser, eu creio no meu coração e eu aceito esse Jesus, meu irmão, o Espírito Santo de Deus entra dentro de você. Se você quer aceitar Jesus, querido, aí onde você está, levanta a sua mão, nós vamos orar. Existe alguém aqui que quer aceitar esse Jesus? Simples. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Você vai ter outra oportunidade em nome de Jesus. Meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus entra em você, Ele não somente entra e fica dentro de você, mas Ele começa a fazer um rebuliço dentro de você, que tudo aquilo que não é do bem tem que sair. Quando o Espírito Santo entra em você, Ele começa a fazer uma limpeza tão grande e tão profunda dentro de você, que toda treva, que todo mal, que tudo aquilo que não compartilha com o que vem do céu, tem que sair. Então, querido, o Espírito Santo entra dentro de você. E quando Ele entra, Ele começa a te dar o seu fruto. Então Ele começa a te dar fé, para você acreditar que as batalhas que você passa, elas são vencíveis. Ele começa a te dar uma fé, uma capacidade de acreditar que aquilo que todo mundo diz que não vai dar certo, vai acontecer. E isso chama-se fé. O Espírito Santo começa a te dar fé. Quando o Espírito Santo entra em você, o seu fruto começa a te dar mansidão. Outrora você era nervoso, você era agitado, você falava pelos cotovelos, mas então o Espírito Santo entra em você e o seu fruto começa a te dar mansidão. Você começa a contar até 1000, você começa a ouvir mais e falar menos. Ele vai te dando domínio próprio, você vai aprendendo a se controlar e Ele vai te ajudando a não errar. Quando o Espírito Santo entra, Ele te dá, meu irmão, paz. Quem sabe você tem dinheiro, quem sabe você tem uma boa casa, um bom carro, família, tudo, mas você não tem paz. Meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, começa a emanar dentro do teu coração uma paz que excede todo entendimento. É algo que não dá para explicar.
Está todo mundo doido, correndo de um lado para o outro, preocupado com o que vai acontecer. Mas lá dentro do teu coração existe uma paz que não tem como explicar. Porque você sabe que o teu Deus Glória a Deus. está contigo. Aleluia. Glória a Deus, é desse jeito, meu irmão. Então quando o Espírito Santo entra em você, querido, ele começa a te dar coisas que antes você não tinha. E você começa a levar uma vida, querido, diferente. O Espírito Santo começa a mudar e controlar a tua vida. Começa a te dar a direção, dizendo: filho, faz desse jeito. Filho, faz assim. Filho, agora fica quieto. Filho, agora vai lá. Filho, é desse jeito. O Espírito Santo de Deus vai te dando uma direção. Agora, querido, preste atenção. Para você receber o Espírito Santo de Deus, uma oração basta. Para você receber o Espírito Santo e ele entrar em você e fazer morada, uma oração, acreditando de verdade no seu coração e confessando com a sua boca, Deus, o Espírito Santo entra em você. Agora, meu irmão, o que o Senhor ministrou no meu coração, para que nós pudéssemos compartilhar nessa noite, é sobre como é que nós vamos viver com a presença do Espírito Santo. Como é que você vai caminhar sem perder o Espírito Santo? Como é que você vai viver nesse mundo tão atribulado, tão cheio de conflitos, sem envergonhar o Espírito Santo? O Senhor, querido, a linha entre você ser usado por Deus e você usar Deus é muito tênue. O Espírito Santo deseja ardentemente te usar como um canal de bênção, te usar, querido, como uma boca profética lá onde você mora, te usar como um líder abençoado onde você está. Ele deseja te usar, mas muitas vezes a gente passa a usar o Espírito Santo. Muitas vezes a gente passa a pegar os dons que Ele nos deu, a habilidade que Ele nos deu, e usamos em benefício próprio. Então o Senhor começou a ministrar isso comigo: filho, muitas vezes você me ofende. Muitas vezes com a conduta de vocês calam a voz do meu Espírito dentro de vocês. Existem coisas que eu quero realizar através da vida de vocês, através da tua vida, mas você não me escuta. Então como é, Deus, que nós vamos viver nessa terra conseguindo manter íntegro, vivo dentro de nós o teu Espírito Santo? E o Senhor então, querido, ministrou essa mensagem que disse isso, convivendo com o Espírito Santo. Mais do que você receber, querido, você precisa conviver, viver, alimentando, tendo comunhão, deixando o Espírito Santo de Deus cada vez mais vivo dentro de você. Essa história que nós lemos, querido, fala sobre um menino, sobre Davi. Esse menino, depois de um tempo, se transforma em um grande rei. E a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo um coração de Deus. Imagina isso, você viver, querido, e no final da sua vida você poder olhar para trás e dizer: cara, eu fui uma pessoa que agradei o meu Deus. Eu passei por aqui em meio às provas e meias tribulações, mas o Senhor me ajudou. Eu ouvi o Espírito Santo que habitava em mim e Ele permaneceu comigo até o fim. Glória a Deus. Irmão, essa é a promessa de Deus para a tua vida. Se você recebesse o Espírito Santo e fosse o final, Deus te pegava quando você confessou a Jesus e te levava para o céu. Mas não é assim. Você confessa a Jesus, o Espírito Santo entra e você continua aqui nessa terra, porque existe um propósito. Existe um propósito para o Espírito Santo de Deus habitar em você. Existe um propósito, meu irmão, e esse propósito é para que você manifeste a glória dEle. A presença dEle, o que Ele fez em você, vai começar a irradiar, vai começar a pegar as outras pessoas. Não vai ficar só para você. A bênção não vai ser só sua. A cura não vai ser só na tua casa. A unção não vai ser liberada somente sobre a tua vida, mas uma geração inteira vai ser abençoada porque você possui o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, certa vez Davi estava lá apacentando as ovelhas de seu pai.
E a Bíblia conta que existia uma guerra sendo travada. De um lado existia o povo filisteu, e do outro lado, no meio existia um vale, e do outro lado estava o povo de Israel. O exército do Deus vivo estava de um lado, e do outro lado existiam os filisteus. Entre esses dois povos existia um vale. E existia uma guerra para ser travada, existia uma batalha para acontecer. E a Bíblia diz que do exército dos filisteus, do povo inimigo, desce apenas um homem, um gigante, Golias. Nós conhecemos essa história. O gigante desce até o vale e olha para o exército do Deus vivo e começa a afrontar o exército de Deus. Ele começa a dizer: olha, não vamos fazer uma guerra, não vamos entrar todos em um confronto, vamos fazer uma briga, uma única briga. Eu estou aqui, vocês escolhem entre vocês um guerreiro, um homem, e ele vem até mim, e se ele me vencer, o meu povo inteiro será escravo de vocês. Mas se eu matar, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E a Bíblia diz, querido, que o exército do Deus vivo, todo o seu exército, ficou travado, ficou com medo, ficou trêmulo diante daquela situação. E aquilo se repetiu por 40 dias. O gigante descia, ia até o vale e afrontava o povo de Deus, afrontava o exército do Deus vivo, e ninguém conseguia tomar um posicionamento. Então o Senhor me levou até essa história, meu irmão, para ministrar no meu e no teu coração sobre condutas que eu e você devemos ter para manter vivo em nós o Espírito Santo de Deus. Querido, vira a folha, vai lá em 1 Samuel 17, versículo 32. Essa história conta a batalha entre o povo de Israel e os filisteus. O dia em que Davi se propõe a lutar com o gigante. Querido, quando o Espírito Santo de Deus entra em você, você de uma maneira natural, sem forçar a barra, quando o Espírito Santo de Deus entra em você, ele vai começando a fazer com que você se torne um líder. Olha para cá, querido, escute isso que eu estou te dizendo. Quando o Espírito Santo de Deus entra na minha e na tua vida, de uma maneira natural, sem te forçar, sem querer ser metido, sem forçar a barra, o Espírito Santo de Deus vai fazendo com que você vá se tornando um líder. Na sua casa você começa a liderar, porque as pessoas que não conhecem a Deus tomam atitudes que lá na frente dão errado. E o Espírito Santo de Deus diz para você: faz desse jeito, e daqui a pouco dá certo. Então as pessoas começam a olhar para você: esse cara é diferente, essa menina é diferente. Lá no teu emprego, querido, quem sabe você está lá no primeiro momento, você chegou agora, mas presta atenção, lá Deus vai te tornar um líder. Porque o Espírito Santo de Deus que está em você vai começar a te dizer, te dar a estratégia para fazer aquele lugar prosperar. Aonde você está, não importa. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar e mostrar para as pessoas que Deus é contigo. Não para que você se exalte, mas para que elas queiram o Deus que você tem. Então entenda isso, meu irmão. Como é que nós vamos caminhar sendo um líder segundo o coração de Deus? A batalha está formada, filisteu de um lado, o povo de Israel do outro, o Golias ali no meio desafiando o povo e ninguém consegue ir, até que Davi chega na história. Olha o que diz o versículo 32, querido. E Davi disse a Saul, Davi chega no rei e diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Querido, primeira coisa que nós aprendemos aqui: 40 dias o povo estava lá. Quem é que vai? Vai tu? Não vou eu, não foi ninguém. Inclusive o rei, ninguém foi. Ninguém se posicionou para a batalha. Depois de 40 dias, Davi chega lá e diz: olha, rei, não desfaleça o coração de ninguém, fica calmo, tranquilo, eu vou para essa batalha. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que quando você é um líder, quando você é um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus, você só entra em cena quando realmente é necessário. Você não é aquele cara que se mete nas coisas e deixa que eu faço, eu sei, agora eu estou com o Espírito Santo, vocês não sabem, eu sei. Não, querido.
Você dá oportunidade para que as pessoas que estão à sua volta cresçam. Você dá tempo para que as pessoas também possam crescer, para que elas também tenham oportunidade. E quando for realmente necessário, você vai colocar o teu Espírito Santo, aquilo que Deus colocou em você, à disposição de Deus para abençoar as pessoas que estão à tua volta. Espere o teu tempo. Você não vai precisar pisar em ninguém. Você não vai precisar fechar a porta de ninguém. Você não vai precisar puxar o tapete de ninguém. No tempo certo, o líder, um homem e uma mulher de Deus, recebem a oportunidade de fazer a diferença. Deus vai te chamar no tempo oportuno para que você possa fazer a diferença e as pessoas possam glorificar o Deus que você serve. Foi assim com Davi, querido. Deus é Deus, podia ter chamado ele no primeiro dia. Por que esperou 40 dias? Porque existia um tempo para que todos pudessem observar o que estava acontecendo e tivessem oportunidade de ir à peleja. Mas no momento oportuno, Deus chama alguém que tem o seu Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai comigo lá no 33, querido. Versículo 33. Porém Saul, Davi chega, fala com o rei, e Saul diz o seguinte a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Querido, quando você começa a caminhar com o Espírito Santo de Deus, você sabe que você mudou. Você sabe que as coisas que você fazia antes, você não faz mais. Você sabe porque o Espírito Santo de Deus fez essa mudança. Mas leva um tempo para que as pessoas comecem a perceber e reconheçam que você mudou. Então, depois que o Espírito Santo entra em você, querido, prepare-se para as desconfianças. Pessoas que andam com você vão dizer: será? Esse cara aí era um doido até ontem. Esse cara era um maluco até ontem, meu Deus. Agora está falando de Deus. Você sabe que o Espírito Santo de Deus está em você, mas leva um tempo para que as pessoas percebam a mudança. Davi, querido, chega lá cheio do gás, dizendo: eu vou. Ninguém foi, eu vou. E a primeira palavra que ele recebe é uma palavra de reprovação: tu não poderás ir, tu és muito jovem, tu ainda não estás pronto. Será que realmente tu tens essa capacidade? Meu irmão, se prepare. Não é porque você agora tem o Espírito Santo de Deus, não é porque Deus agora domina a tua vida, que as pessoas não irão desconfiar de você. Agora preste atenção: o Espírito Santo que começou a boa obra vai completar. Ao tempo certo eles vão reconhecer: cara, não é que esse cara mudou mesmo? Cara, não é que essa menina está diferente mesmo? Ao tempo certo, meu irmão, ao cheiro das águas, a tua vida vai brotar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 34. Davi toma uma dura do rei. O rei diz para ele: não, querido, tu não podes ir, tu és muito novo, tu és muito moço. Recebe uma desconfiança. E agora no versículo 34, olha o que acontece, querido. Então disse Davi a Saul. Davi pega e diz para o rei: rei, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Querido, olha isso, duas coisas nesse versículo. Davi chega para o rei e diz o seguinte: ele queria uma oportunidade. Ele queria uma oportunidade de manifestar o Espírito Santo que estava dentro dele. Ele viu que estava todo mundo travado, todo mundo com medo, inclusive o rei. Mas quando Davi chega lá, ele não diz o seguinte: rei, é o seguinte, todo mundo aqui é covarde, mas eu sou corajoso, deixa comigo que eu vou. Não, meu irmão. Ele dá uma lição tremenda de como manter vivo o Espírito Santo dentro da tua vida. Davi chega lá e se submete. Ele diz: rei, eu sou teu servo. Querido, o mais impressionante é que Davi já sabia que tinha sido ungido rei para estar no lugar do rei atual. Mas ainda assim ele respeita a cadeia de autoridade. Querido, quem quer entender isso, quer viver a plenitude do Espírito Santo, entenda uma coisa, meu irmão. Entenda, respeite e aceite as cadeias de autoridade que estão sobre a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem sabe lá no teu emprego,
O teu currículo é muito melhor do que a pessoa que te lidera. Quem sabe lá na tua empresa você é muito mais capacitado, você fala mais línguas, você tem muito mais traquejo para o negócio. Mas aquela pessoa está sobre você. Quem sabe na tua casa que você ganha muito mais que teu pai, muito mais que a tua mãe. Quem sabe você, esposa, você ganha mais do que teu marido. Mas entenda uma coisa. Respeite as autoridades que foram constituídas por Deus na tua vida. Aleluia. Quando você entende isso, quando você não pula etapas, o Espírito Santo de Deus que vê esse domínio próprio em você, ao tempo certo vai te colocar no lugar de exaltação. Aleluia. Não precisa pular etapa. Você não precisa puxar tapete. Não, querido. Se você tem algo que aquela pessoa não tem e as pessoas ainda não estão vendo, não vai ser o teu braço que vai te colocar na liderança. Não vai ser o teu braço que vai te colocar em cima, mas vai ser o Espírito Santo que habita em você. Aleluia. Glória a Deus. Não tem erro, querido. Não tem erro. Às vezes parece que é uma injustiça. Eu sei mais do que ele. Eu já falei muito isso. Deus, tu está trapaceando comigo. Deus, eu sou melhor que aquele cara. E agora eu estou aqui e ele está lá. Quando eu converti, irmãos, eu falava muito isso. Deus, onde é que tu está que tu não está vendo? Eu sou melhor. Eu sou até mais bonitinho, Deus. Querido, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Aí você vai se sujeitando, você vai se submetendo, você vai fazendo coisas escondidas. Onde ninguém está te vendo, você continua honrando aquele cara, você continua honrando aquele homem, aquela mulher, você continua honrando. E quando você faz isso, automaticamente você está honrando o teu Deus. Porque eles olham para você e dizem, não, esse cara é um homem, Glória a Deus. de Deus. Aleluia, Jesus. E no tempo certo, irmão, Deus te coloca onde Ele te prometeu. Isso aí, Pai. Deus é Deus. Deus é Deus. Ainda nesse versículo, querido, no 34, ele diz o seguinte: teu servo, cadeia de autoridade, apacentava as ovelhas de seu pai. Meu irmão, quer manter o Espírito Santo vivo dentro de você? Apacente. Gaste tempo com as pessoas que Deus colocou na tua vida. Gaste tempo, marido, com a tua esposa. Se relacione, cuide. Passou no coração e disse: tu não vai fazer nada. Tu não vais fazer nada. Eu disse: Deus, eu não tenho nem dinheiro para fazer o quê? O que eu vou fazer, Senhor? E eu continuei andando. E o Espírito Santo disse: tu não irás fazer nada. Querido, quando eu me dei por mim, eu estava do lado daquela mulher empurrando aquele carrinho ladeira assim. Eu comecei a empurrar aquele carrinho com ela, e ela começou a dizer: por que a gente sofre tanto? E o Espírito Santo de Deus começou a colocar a dor que ele sente quando um filho sofre. E aí eu comecei a empurrar aquele carrinho com ela. E eu comecei a dizer: não, Deus vai te abençoar, você vai prosperar. E quando nós chegamos no topo do morro, ela disse: obrigado, meu filho. E eu disse: vai, querida, Deus te abençoe, vai com Deus. Amém, Deus. E ela subiu, foi para o outro lado. E eu achei que não tinha mais ninguém ali, mas aquele homem que eu estava ministrando no quarto, ele ficou parado olhando. E quando eu cheguei perto dele, ele não falou nada, eu também estava envergonhado, não falei nada, e nós fomos indo até o hotel. E quando nós chegamos no hotel, eu disse: cara, tu me permite, ele é a minha autoridade naquele lugar, lá ele é o meu chefe. Nós passamos na frente da igreja e estava tocando um louvor, e eu percebi o horário de culto, e eu disse: tu me permite que eu vá no culto? E ele: claro que vai. E quando eu estou saindo do quarto, ele diz: espera, eu quero ir contigo. Meu irmão, eu tenho orado por aquela vida há muito tempo. Eu convidei ele para vir na inauguração da igreja, eu convidei ele para ir no PG, eu oro por ele, eu botei o nome dele lá, mas nunca aconteceu. Mas quando você dá vazão ao Espírito Santo de Deus que habita em você, as coisas acontecem, as coisas vão acontecer. Querido, o Espírito Santo de Deus, ele só quer isso. Ele só quer que você dê vazão. Mais que palavras, mais do que... Às vezes a gente fica se
se apegando a pequenas coisas, meu irmão, só fica ligado que Deus quer te usar. Aonde você está, Deus quer te usar, querido. Simples. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 35, querido. Aleluia. Presta atenção. Então Davi diz: olha, rei, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. No 35 ele diz: e eu saía após ele, e o meu irmão, sabe o que nós aprendemos aqui? As ovelhas que Davi estava cuidando não eram dele. A Bíblia diz que vinha um leão e um urso e atacavam as ovelhas. E então ele ia e livrava as ovelhas. Ele ia atrás do leão e do urso para livrar aquelas ovelhas. Mas as ovelhas não eram dele. Quando o Espírito Santo de Deus entra em você, você passa a guerrear batalhas que não são suas. Você começa a orar por um filho, você começa a orar por uma filha, você começa a cobrir alguém de oração, você começa a fazer uma guerra espiritual para tirar aquela vida que está padecendo das mãos do inferno. E isso tudo movido pelo Espírito Santo de Deus. As ovelhas não eram dele, mas ele ia e tentava livrar as ovelhas. Meu irmão, entenda isso. Quem sabe você, quando veio para Jesus, a tua vida era boa, era tranquila. Mas aí de repente você teve a brilhante ideia de começar a orar por alguém. Você não se contentou somente em vir para a igreja, mas você disse: cara, eu quero que toda a minha família venha. E então você começou a cobrir essas pessoas de oração. Você começou a orar pelo seu marido, você começou a orar pela sua esposa, pelo filho. E aí, querido, você começou a travar batalhas que não são só suas. Então você começou a ver as coisas: meu Deus, lá na minha casa as coisas começaram a dar errado. Meu Deus, no meu emprego se levantou alguém. Meu Deus, agora que eu estou em Deus, meu Deus, parece que tudo está se levantando, o mundo está caindo na minha cabeça. Por que isso? Porque você está acertando o alvo. Você está acertando o alvo, você está cobrindo alguém de oração, você está ganhando uma vida, arrancando uma vida das mãos do inferno, e por isso o mal se levanta contra você, mas o Espírito Santo de Deus que está em você vai te dar a vitória. Não vai. A tendência do mal, querido, é essa. A tendência do mal é essa: se levantar para tentar nos intimidar. Não vai. O Deus que começou a obra vai terminar, para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 36, querido, diz assim: o 36 e o 37. Assim, Davi dizendo para o rei: quando eu ia atrás do leão e do urso, olha o que acontecia. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Davi falando sobre o gigante. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Querido, olha o que Davi faz. Ele diz: assim feria no passado o teu servo um leão como um urso, e assim será no futuro com este incircunciso filisteu. Ele diz: Deus me livrou no passado e me livrará no futuro. Sabe por que às vezes a gente não vence as batalhas, querido? Sabe por que às vezes demora para a promessa chegar e se cumprir na nossa vida? Sabe por que às vezes coisas que Deus falou que vai fazer não aconteceram ainda? Porque quando as dificuldades se levantam na nossa vida, quando levanta um gigante, quando as muralhas se levantam, querido, quando você se depara com um novo problema,
eu e você, nós nos esquecemos de olhar para trás e ver todas as vitórias e livramentos que Deus já nos deu. É Deus. Davi fazia isso. Ele ia lá no passado e trazia à sua memória as vitórias, as conquistas do passado. E isso o enchia de esperança para o futuro. Aleluia. Aí o inimigo está te dizendo: eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, essa porta não vai abrir, essa doença não vai sair. Isso vem na tua mente. E aí você olha para o teu passado, olha para lá. Olha, querido, e vê se Deus já não te livrou de algo parecido. Vê se Deus já não fez um milagre uma vez na tua vida. Vê se um dia Deus já não salvou alguém que você orou. Vê se um dia você já não esteve num aperto e Deus te tirou porque hoje você está aqui. O poder de Deus não muda. Se Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje, pode fazer amanhã. Porque o poder de Deus não muda. Isso aí, Deus. Você venceu ontem, você vai vencer hoje. E o teu Deus, o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, vai te ajudar a vencer amanhã. Traga à memória coisas que te trazem esperança. O inimigo quer que você olhe para as suas derrotas e Deus quer que você olhe para as suas vitórias. Davi era especialista nisso. Ele disse: Deus me livrou uma vez, vai me livrar de novo. Eu matei uma vez e Ele vai me ajudar a matar de novo. É assim na tua vida, meu irmão. Creia nisso. Lembre-se de tudo que Deus já fez e Ele vai continuar fazendo. Amém? Glória a Deus. Versículo 38 e 39. 38 e 39 diz assim, querido: E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de cima de si. Meu irmão, Davi diz: olha, eu já lutei com o leão, já lutei com o urso, Deus já me abençoou, eu vou de novo, vai dar certo. Aí o rei olha para Davi e diz: então tá, querido, mas eu vou te proteger. Pega aqui a minha roupa, pega aqui a couraça, pega aqui o capacete, pega aqui a minha espada e veste Davi, tentando proteger Davi. E Davi começa a andar e diz: olha, não tem como eu andar com isso, não tem como eu continuar desse jeito, porque eu estou usando algo que eu nunca experimentei. Então Davi pega e tira aquela roupa toda de cima de si, porque ele nunca tinha usado aquilo. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Não troque a proteção de Deus pela proteção do homem. Não troque a proteção que o teu Deus te dá por uma proteção de homem. Não troque, querido, a verdade absoluta e plena, sabendo que Deus vai te honrar, por uma meia verdade para não confrontar as pessoas. Não troque. Deixa o Espírito Santo ficar vivo dentro de você. Às vezes, querido, nós compactuamos com coisas erradas porque nós ficamos com medo da perseguição terrena. Às vezes a gente não se posiciona onde a gente está porque a gente fica com medo da retaliação das pessoas. Às vezes nós somos crentes escondidos porque o que eles vão pensar de mim se souberem que eu sou crente? Meu irmão, nunca troque a provisão, a graça, a unção de Deus por algum conchavo nessa terra. Não troque. Aleluia. Davi disse isso: rei, a tua proteção é legal, teu capacete é bom, tuas armas são boas, mas existe alguém que me protege de uma maneira sobrenatural, e esse é o meu Deus. Glória a Deus. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Querido, na época da campanha, eu trabalho na prefeitura, e na época da campanha, imagina, na prefeitura existem vários candidatos. E as pessoas começam: ô Marlon, como é que vai ser? Cara, estamos juntos, e aquela coisa toda. E aí um amigo meu se candidatou. E aí, querido, fiquei tranquilo. Bom, agora eu já tenho um candidato, né? Vim da igreja, cara parceiro, agora pronto, fechou. Só que o que acontecia? As pessoas começaram, o nosso time ano passado, né, foi campeão brasileiro, então era bom estar com quem vencia. Então ele chamava a gente para o churrasco, chamava a gente para não sei o que, para bater foto, era importante parecer junto. E eu tinha que ir. E quando chegava nesses lugares, querido,
uma determinada reunião aconteceu ali um mover e tal, aquela coisa toda, entregaram pra gente um prêmio, e aí me chamaram para ler o prêmio. E aí eu comecei a ler o que estava escrito ali, comecei a ler e tal. Quando acabou a reunião, o candidato veio do meu lado e disse assim, ó, e aí, tudo bem? Eu disse, não, tudo bem. Mas o tudo bem dele, querido, era dizendo, e aí, tamo junto? Vai votar em mim? Era mais ou menos assim a história. E aí eu fiz, né? Não, tudo bem. E eu saí, querido. Saí, fui para casa e aquilo ficou no meu coração. Você deu a entender para aquele cara que você ia votar nele. E eu dizendo para o Espírito Santo, não, eu não falei nada, eu só apertei a mão dele. E o Espírito Santo dizendo, sim, você disse que ia fazer. E eu disse, não, eu não fiz nada, eu só apertei a mão dele. Querido, passei 3 semanas que não dava para dormir. O Espírito Santo dizendo, tu não vai resolver? E eu, fazer o quê? Eu nem fiz nada. Se ele pensou errado, o problema dele. Tentando dar um jeitinho. Aí um belo dia, está se aproximando da eleição, eu paro meu carro perto do ginásio, do nada aparece o irmão Wilfredo. Aí o irmão Wilfredo desce do carro, eu também pensei, ei irmão, pode ser o pai, faz tudo bem, tudo tranquilo. E aí irmão, como é que tá? Não, tudo bem. E o negócio da eleição? Então irmão Wilfredo, sabe como é que é? Né? Eu trabalho na prefeitura, então eu não posso me envolver com essas coisas e tal. Esperando que ele ia, né, me apoiar, não sei não, tá certo? E aí ele disse assim, irmão, tu tens que ser sim, sim ou não, não. Querido, quando ele me falou aquilo, eu disse, mas irmão, tens que entender que, querido, se posiciona, fale a verdade e as pessoas vão ter que aceitar o que você está fazendo. Deus tem compromisso com a verdade. E ele, né, falou, soltou a bomba e saiu fora. E aí eu fiquei, né, no coração mais atribulado dele, aí amém. Passou aquele dia, quando chegou a noite, o Espírito Santo, cara, varrendo meu coração, dá um jeito nisso. E aí tinha uma reunião, era uma das últimas reuniões da nossa equipe naquele dia. E aí quando está acabando a reunião, eu chamo o treinador e eu digo, cara, olha só, eu preciso te dizer algo. Sabe aquela reunião que a gente foi assim? Sei. Então, cara, o cara veio me cumprimentar, eu apertei a mão dele, eu acho que ele entendeu que eu ia votar nele. Mas eu quero te dizer o seguinte, para esse momento, para isso que nós estamos vivendo, eu tenho que te dizer, a Bíblia diz que a gente tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. E nesse caso eu não estou junto. Tu consegue me entender? Ele, querido, meu Deus, não, cada um segue a sua vida, não tem problema. Irmão, foi como se o Espírito Santo de Deus me lavasse da cabeça aos pés. Porque Deus tem compromisso com a verdade. Fale a verdade. Aí olha o que o Espírito Santo de Deus faz. No outro ano, esse ano agora, quando se reuniu o time, os patrocinadores, todo mundo, uma coisa linda. Aí estou eu lá, né, para a apresentação da equipe. Aí do nada o treinador mete uma assim, no meio de todo mundo, no meio da reunião, ele diz, gente, esse ano o nosso time vai ter uma bandeira. Ano passado aconteceu uma situação comigo que me marcou muito. O Marlon disse que nós devemos caminhar dizendo a verdade. E que a nossa vida tem que ser sim, sim ou não, não. Então a partir de hoje o nosso time inteiro vai ter esse lema. Falar a verdade. Irmão, é Deus. Deus tinha um momento preparado. Deus tinha tudo preparado. Não fique com medo. Não troque a proteção de Deus pela proteção da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Pula um pouquinho, querido, e vai lá para o 30, vai lá para o 46. Em nome de Jesus nós estamos encerrando. O pessoal do louvor já pode estar subindo. No final de tudo, querido, Davi vai para enfrentar o gigante afronta Davi. E lá no 46 ele diz o seguinte, Davi agora começa a dizer, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Davi está dizendo isso para o gigante, Davi está dizendo isso para o inimigo. É hoje que o Senhor vai te entregar na minha mão. E ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e o teu corpo será dado no arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Querido, eu não sei quanto tempo você tem sofrido afrontas do inimigo. Eu não sei quanto tempo, querido, você tem lutado por uma causa. O povo de Israel ficou 40 dias sendo afrontado pelo mal. Eu não sei, meu irmão, quanto tempo dura essa causa que você tem pelejado. Não sei, talvez anos, talvez meses. Mas Deus, querido, tem liberado sobre as nossas vidas uma palavra profética. Existe sobre a nossa cidade, existe sobre a nossa geração uma unção liberada do alto, querido. Liberada do alto, de vitória e de conquista. Deus está derramando sobre o seu povo nesse último tempo uma unção de vitória e de conquista. Eu estava com essa palavra hoje, querido. E estava doido para chegar aqui para contar para os irmãos tudo isso que Deus fez. Eu estava doido, sabe? E me peguei fazendo aquilo que eu fazia antes, trancado lá no quarto. Aí a Grazi veio, me puxou a orelha, opa, calma, vamos voltar, ficar normalzinho, né? Pegar um ar. E depois voltei para lá de novo. E glória a Deus. E aí, querido, quando eu estou lá no quarto, ligo um abençoado para mim. E ele diz assim: Marlon, eu tenho algo para te entregar, cara. E eu disse: amém, meu irmão, só que agora eu estou preparando a palavra, tal, assim, beleza, estou chegando aí na tua casa. O cara já está vindo, não deu nem tempo de eu dizer, não vai dar. E querido, veio ele e a namorada dele. Esse menino, nós ministramos com ele, pela graça de Deus ele aceitou a Jesus um dia. E foi a coisa mais engraçada, ele aceitou Jesus pelo telefone, mas acreditou no coração, confessou com a boca de verdade, e hoje ele é um profeta de Deus. E ele chegou na minha casa e disse: Marlon, Deus mandou te dizer, cara, existe uma unção sendo liberada sobre a vida de vocês, a respeito de vitória e de conquista. Irmão, o tempo de cantar está chegando. Não sei quanto tempo durou, meu irmão, a tua peleja, não sei quanto tempo dura esse impasse, mas está sendo liberado sobre a tua vida nessa noite uma unção de conquista. Deus está liberando sobre a tua vida. Deus está liberando. Semana passada, meu irmão, aconteceu algo fantástico. Eu estava indo para a rádio, e quando eu cheguei na rádio, já no carro, escutando a rádio, assim, meu Deus, que palavra legal que esse cara está pregando. E era um espanhol, ele falava engraçado, e a mulher traduzia, e o Espírito Santo já foi ministrando ali. Meu irmão, resumo da ópera: quando eu entro na rádio, ele está saindo, e quando ele sai, ele ora por mim. Querido, pensa no mistério. Estava eu chorando, o cara da rádio chorando, o cara que controlava a mesa chorando, estava todo mundo chorando, e o Espírito Santo de Deus voando naquele lugar. Sabe o que é que ele disse? Unção de vitória. Aleluia. Meu irmão, porque aquele tempo de chorar está se acabando. Aleluia. Glória a Deus. Que se levantou, insiste em te afrontar, vai cair. A vitória do povo de Deus, do povo de Deus. Se coloque de pé, meu irmão, nós vamos orar em nome de Jesus. Esse é o doce Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo faz. Meu irmão, essa palavra é profética para a tua vida. O teu coração recebe essa palavra. Não eu dizendo, mas a Bíblia Sagrada dizendo, escuta isso. Você passou por lutas, você passou por tribulações, você tem passado afrontas, as pessoas desconfiam de você, você não consegue receber aquilo que é teu de direito. Olha o que Deus está dizendo e liberando sobre a tua vida nessa noite. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele nos entregará na sua mão. Oh,